Imagina só, você está sobrevoando o deserto há 3 horas seguidas e ainda está dentro da mesma fazenda. Não, isso não é exagero. E espera até descobrir quantos países cabem dentro dessa propriedade. O que você está prestes a conhecer desafia tudo o que você pensa sobre fazendas. No coração do Oaxaca australiano existe a Anna Creek Station. E quando eu falo que ela é grande, você não tem noção do que isso significa. Ela tem mais de 6 milhões de acres. É maior que Israel inteiro. 7 vezes maior que o Kindirente do Texas. São 2,4 milhões de hectares contínuos. Para você ter uma ideia mais clara, você poderia colocar todo o estado de Sergipe dentro dessa fazenda e ainda sobraria espaço. Mas aqui vem o detalhe que ninguém espera. O tamanho nem é a parte mais impressionante dessa história. O lugar onde isso existe é que vai fazer você parar para pensar. A Anna Creek fica em um dos lugares mais hostis do planeta. Esquece tudo o que você conhece sobre seca no Brasil. Lá chove entre 140 e 200 milímetros por ano. Isso é menos de 1/3 das regiões secas brasileiras. No verão as temperaturas passam dos 45 graus com facilidade e já chegaram a bater 50 graus. No inverno pode fazer 0 grau de noite. É um lugar onde a natureza não dá trégua. E mesmo assim há mais de 160 anos eles criam gado ali. Como isso funciona? Como você cria gado onde não chove, o solo é pobre e as distâncias são absurdas? Calma, porque a história fica ainda mais louca. Tudo começou em 1863. Os colonos europeus chegaram lá cheios de planos e quase quebraram logo de cara. Eles tentaram criar ovelhas. Faz sentido, né? Ovelhas no deserto australiano. Só que tinha um probleminha: os dingos. Esses cães selvagens atacavam os rebanhos sem parar. As perdas eram tão gigantescas que a operação estava prestes a falir. Até que alguém teve uma ideia que mudou tudo. Tiraram as ovelhas. Colocaram gado bovino. E deu certo. O gado era mais resistente, percorria distâncias maiores e sobrevivia melhor no deserto. A propriedade mudou de local em 1872 e começou a crescer. Mas a história realmente interessante começa quando ela foi parar nas mãos de Sidney Kidman. E esse homem é uma lenda viva da Austrália. Sidney Kidman fugiu de casa aos 13 anos de idade. Isso mesmo, 13 anos. Ele saiu de Adelaide em 1870 com apenas 5 shillings no bolso e um cavalo caolho que tinha comprado com suas economias. Era tudo que ele tinha no mundo. Mas o que esse moleque de 13 anos fez com isso? Ele virou tropeiro, condutor de gado, comprador de cavalos. Trabalhou em minas vendendo carne para os mineradores. Cada centavo que ele ganhava ele reinvestia. E aos poucos começou a comprar terras. Quando a Anna Creek entrou para o império dele em 1935, ele já era o rei do gado da Austrália. No auge ele controlava mais de 100 estações de gado. As terras dele eram maiores que o Reino Unido inteiro. Ele possuía 3,7% de toda a área da Austrália. Pensa nisso, um moleque de 13 anos que fugiu de casa com um cavalo caolho construiu um império maior que a Inglaterra. E a Anna Creek era a joia da coroa. A família Kidman controlou ela por mais de 80 anos até 2016, quando foi vendida para Williams Cattle Company. E tem uma conexão curiosa com Hollywood. Lembra da atriz Nicole Kidman? Ela é descendente de Sidney Kidman. O sobrenome não é coincidência. Mas como você administra um lugar desse tamanho? Aqui é onde a coisa fica insana. Cada animal pode ter quilômetros inteiros só para ele. Não existem cercas visíveis. O gado fica espalhado por uma área tão grande que você pode passar semanas procurando um lote de animais. Por isso eles usam aviões e helicópteros para localizar o gado primeiro. E aqui a operação vira algo de cinema. Os pilotos de helicóptero na Austrália são considerados alguns dos mais habilidosos do mundo. Eles voam a menos de 3 metros do chão entre árvores e ravinas com ventos imprevisíveis do deserto. E olha que curioso, a maioria dos pilotos de Mustang começou como vaqueiro. Por que não adianta saber pilotar se você não entende como o gado pensa e se comporta? É preciso saber quando aplicar pressão e quando recuar.
Se você pressiona demais, o gado entra em pânico e dispersa. Se pressiona de menos, eles simplesmente ignoram você. Os helicópteros mais usados são os Robinson R-22. Pequenos, ágeis e relativamente baratos de manter. Alguns pilotos usam até balas de borracha disparadas de espingardas para convencer os touros mais teimosos a seguir na direção certa. Isso mesmo, você não leu errado. Balas de borracha. De helicóptero. Só depois equipes em motocicletas percorrem centenas de quilômetros para conduzir os animais até os currais. Reunir um único lote? Pode levar dias. Às vezes semanas. Numa operação típica, eles conseguem reunir cerca de 3.500 cabeças em 2 dias de trabalho intenso com helicópteros. Sem os helicópteros, isso levaria meses. E se você está achando essa história insana, se inscreve no canal agora porque ainda tem muito mais pela frente. Mas o maior desafio não é encontrar o gado. É a água. A fazenda mantém uma rede gigante de poços artesianos, tanques e bebedouros espalhados pelo território. Esses poços vêm da Grande Bacia Artesiana, uma das maiores reservas de água subterrânea do mundo. Sem esses poços perfurados a partir dos anos 1920, seria impossível criar gado ali. E manter tudo funcionando significa viajar constantemente por estradas isoladas sem sinal a centenas de quilômetros de qualquer cidade. A cidade mais próxima é Kober-Pedy, que fica a 160 quilômetros. E tem só 1.700 habitantes. Mas tem uma curiosidade maluca. Dentro da Anna Creek existe uma cidadezinha chamada William Creek. Sabe quantas pessoas moram lá? 6 pessoas. Isso mesmo, 6. É a menor cidade da Austrália. Tem um pub, um posto de gasolina e uma pista de pouso. Só isso. E esse pub é famoso no mundo inteiro por ser um dos bares mais remotos do planeta. As paredes são cobertas de cartões de visita deixados por milhares de visitantes. William Creek fica literalmente cercada pela Anna Creek Station. A fazenda está em volta por todos os lados. Agora vem a parte que ninguém espera. Apesar de ser a maior fazenda do mundo, ela não tem um rebanho gigantesco. Em anos de seca severa podem ter apenas 5.000 cabeças de gado. Nos melhores anos, cerca de 17.000. Fazendas bem menores no Brasil têm rebanhos maiores. Em 2000, durante uma seca brutal, o número caiu para apenas 1.500 animais. 1.500 numa fazenda do tamanho de Israel. Depois de enchentes em 2010, o rebanho subiu para 10.000. A densidade é extremamente baixa porque essa é a única forma de garantir que o gado sobreviva. Cada animal precisa de área enorme para encontrar alimento e água. E aqui entra o segredo do sucesso da Anna Creek. A raça criada lá é o Santa Gertrudis. E esse gado é tão especial que merece uma história própria. O Santa Gertrudis foi desenvolvido no início do século XX no King Ranch do Texas, especificamente para sobreviver em condições extremas. E olha que interessante, é a primeira raça bovina oficialmente reconhecida criada nos Estados Unidos. Reconhecida pelo Departamento de Agricultura em 1940. A raça é uma mistura de 5/8 de Shorthorn britânico com 3/8 de Brahma indiano. E essa combinação criou um animal perfeito para lugares impossíveis. Eles pegaram a qualidade da carne do Shorthorn e juntaram com a resistência absurda do Brahma. Todos os Santa Gertrudis do mundo descendem de um único touro. Isso mesmo, um touro só. O nome dele? Monk. Nascido em 1920, esse touro vermelho cereja mudou para sempre a pecuária em regiões áridas. Ele recebeu esse nome porque quando era bezerro ficava pulando e brincando o tempo todo. E esse Monk era tão bom que entre 1923 e 1935 ele foi usado para cruzar com centenas de vacas. Todos os filhos dele tinham as mesmas características impressionantes: crescimento rápido, corpo musculoso, cor vermelha uniforme e temperamento dócil. Mas o que torna o Santa Gertrudis tão especial para Anna Creek? Vamos aos detalhes porque isso é fascinante. Primeiro, tolerância ao calor absurda. A pele deles tem glândulas sudoríparas ativas, coisa rara em gado bovino. Eles suam como humanos para se refrescar. A pele solta com dobras no pescoço aumenta a superfície corporal, ajudando a dissipar o calor.
Em testes eles mostraram capacidade de manter a temperatura corporal estável mesmo com 45 graus na sombra. Segundo, resistência a carrapatos e parasitas. A pele grossa funciona como uma barreira natural. Eles têm imunidade superior a doenças que matariam outras raças em poucos dias. Terceiro, capacidade de percorrer longas distâncias. O Santa Gertrudis pode caminhar 20 a 30 km por dia em busca de água e comida sem perder peso. Essa característica vem da herança Brahma. As patas são fortes, os cascos resistentes e o andar é eficiente economizando energia. Quarto, eles engordam comendo quase nada. Em pastagens pobres onde outras raças definhariam, o Santa Gertrudis consegue ganhar peso. A conversão alimentar deles é extraordinária. Em testes de confinamento nos Estados Unidos ganharam em média 3,8 quilos por dia. Isso é muito acima da média. Quinto, as vacas são mães excepcionais. Produzem leite acima da média, o que significa bezerros mais pesados no desmame. As vacas podem parir até os 18 anos de idade. Isso mesmo, 18 anos. A maioria das raças para de reproduzir muito antes. Um touro Santa Gertrudis adulto pesa entre 900 e 1.000 quilos. As vacas entre 600 e 750 quilos. Mas o impressionante é que os bezerros nascem pequenos, facilitando o parto, mas crescem rápido. No desmame aos 8 meses pesam 100 quilos a mais que bezerros de raças europeias. A carne? De altíssima qualidade. Em testes recentes, 96% dos Santa Gertrudis abatidos foram classificados como Choice pelo padrão americano. Mais da metade foi Premium Choice. O marmoreio da carne é excelente, indicando maciez e suculência. E tem um detalhe que pouca gente sabe. O Santa Gertrudis foi exportado para a Austrália em 1952. E deu tão certo que hoje a Austrália tem um dos maiores rebanhos da raça no mundo. Eles adaptaram a raça perfeitamente para o Otak. Tanto que a Anna Creek usa exclusivamente essa raça desde décadas atrás. A cor característica é vermelho cereja sólido. Alguns têm pequenas manchas brancas na barriga, mas a maioria é completamente vermelha. As orelhas são médias a grandes. Alguns têm chifres, outros nascem mochos sem chifres. Os machos desenvolvem uma pequena corcova tipo zebu. Na Anna Creek o gado vive solto. Completamente livre. Eles migram naturalmente seguindo as chuvas esparsas e os pontos de água. É uma pecuária ultra extensiva. Cada animal tem em média 150 a 200 hectares só para ele. Isso é mais terra que muitas fazendas inteiras no Brasil. A Anna Creek não é só uma fazenda. É praticamente uma cidade no meio do deserto. Lá dentro tem moradias, oficinas mecânicas, depósitos de combustível, pistas de pouso, toda a infraestrutura para operar em isolamento total. E a equipe que trabalha lá é minúscula. Só cerca de 8 a 10 funcionários vivem permanentemente na fazenda. Vaqueiros, um operador de máquinas e um cozinheiro. 10 pessoas administrando uma área maior que Israel. Antes, quando não tinha tecnologia, chegavam a ter dezenas de vaqueiros a cavalo. Hoje, com aviões, helicópteros e motos, o trabalho ficou mais eficiente, mas não menos desafiador. Durante a época de mustering, eles contratam pilotos e vaqueiros extras, mas a equipe fixa é mínima. E tem outro detalhe fascinante: boa parte da fazenda fica dentro da área proibida de voo, uma zona militar onde a Austrália e o Reino Unido faziam testes de mísseis nos anos 1950 e 60. Até hoje é área restrita usada para testes aeroespaciais. Então, além do deserto, tem zona militar ao redor. No meio do nada, esse império continua de pé há mais de 150 anos, desafiando o deserto todos os dias. Perto da Anna Creek tem uma formação geológica chamada Anna Creek Painted Hills. São colinas coloridas no meio do deserto com tons de vermelho, branco, amarelo, resultado de 50 milhões de anos de mudanças climáticas e oxidação mineral. A única forma de ver direito é de avião. E quando você sobrevoa elas, entende a imensidão absurda desse lugar. A Anna Creek Station não é apenas a maior fazenda de gado do mundo. Ela é um monumento à resistência humana. À capacidade de adaptação. À escala máxima do impossível. Um lugar tão grande, tão isolado e tão impressionante que parece mais uma lenda do que uma fazenda real.
Um império construído num dos lugares mais inóspitos da Terra, onde 10 pessoas gerenciam milhões de hectares, onde o gado foi geneticamente desenvolvido para sobreviver ao impossível e onde helicópteros voam a 3 metros do chão reunindo animais espalhados por distâncias continentais. Se você chegou até aqui é porque esse império realmente te prendeu. Deixa seu like, se inscreve no canal e me diz nos comentários: você imaginava que algo assim pudesse existir?